Quando a gente está falando de útero, tá? Quando estamos falando de útero, a gente está falando do da nossa primeira casa. Já parou para pensar nisso? A sua primeira casa, a minha primeira casa, a primeira casa de todos os seres humanos foi um útero. E só por esse fato já era para nós reverenciarmos profundamente o poder de um útero. É ou não é? Porque se não fosse por um útero, nós nem estaríamos vivas, nós nem estaríamos aqui. A gente não teria esse corpo, a gente não teria esta vida. Por isso que nós dizemos aqui na limpeza uterina que o útero, eu já deixei um desenhado aqui previamente pra gente, né? Ele é essa fonte de vida, essa fonte de luz e de vida. Porque se não fosse por todo esse sistema fértil, abundante e feminino, a gente não tava nem aqui para contar a história. E a gente já falou aqui sobre vagina, canal vaginal, útero, trompas, ovários. Hoje é útero. A gente vai falar ainda sobre ovários, vai falar sobre muitas outras coisas aqui. Mas o fato é que o útero, ele é essa fonte de nutrição, essa fonte de luz e de vida. E justamente por isso que a gente chama, a gente entende o útero como centro de poder feminino. Porque um corpo feminino que tem um útero, ele é capaz de fazer algo que nenhum outro órgão é capaz, que é gerar um outro ser. É um mistério tão grande, é um mistério tão profundo, que cada vez mais vem sendo investigado, pesquisado, compreendido, e que muitas coisas ainda não foram completamente compreendidas, tá? Em nível de cientificamente falando, porque o corpo humano, a gestação, tudo isso é extremamente complexo, tá? Mas o fato é que o útero, ele é uma grande pulsão de energia. Então pensa assim comigo, se fisicamente ele pega óvulo, espermatozoide, junta e transforma num terceiro ser, espera 9 meses e sai um ser humano dali. Olha a doideira que é isso. Imagina, em nível energético, o poder da energia uterina. Você já tinha parado para pensar nisso? Por isso que eu falo e repito e exaustivamente que quando a mulher está com bloqueios uterinos, ela está com o seu poder prejudicado. Porque o poder do feminino vem dessa pulsão desse útero e desse ventre. E esse poder só o corpo feminino é capaz de fazer, só o útero é capaz de fazer. E nós, por incrível que pareça, nós somos ensinadas e muitas vezes ouvimos de outras mulheres, e nós muitas vezes repetimos isso, de que a gente detesta, de que a gente odeia, de que menstruar é uma droga, de que ter um útero é um saco. Muitas vezes eu já recebi esse tipo de comentário nos meus conteúdos de mulheres que são haters, não minhas, mas do útero, do feminino. Quem aí já não falou, eu falei isso, tá? Há muitos anos atrás eu falei, eu queria ter nascido homem, para não ter que passar por certas coisas, para não ter que viver certas coisas. E conforme isso foi passando, né, na minha história, na minha vida, eu fui vendo o quanto existia uma autodepreciação, uma repulsa por esse corpo feminino. Então, o princípio da vida, o começo da vida foi em um útero. E esse poder uterino, ele está completamente apagado. Ele está completamente ofuscado por, primeiro, comecei a falar aqui para vocês. Esse aqui é o seu útero sutil, tá? O seu útero sutil, eu gosto de usar essa metáfora desse saquinho, por quê? Porque ele guarda, ele ocupa espaço no seu ventre, ele ocupa espaço no seu corpo. Então, ele também se torna um armazenador de memórias. Que tipos de memórias?
memórias inconscientes, como crenças limitantes, por exemplo. Então, um útero, ele pode ser um guardador de memórias de, nossa, ser mulher é um saco, ser mulher é uma droga, ter um útero é um saco. Aqui já tem um primeiro bloqueio uterino. Nossa, ciclar é horrível. Eu odeio meu ciclo. Outro bloqueio uterino. Nossa, eu tenho muitas dores e muitas feridas com a minha mãe, o útero que me deu a vida. Bloqueio gigante aqui. Porque quando a gente tá falando de útero, a gente tá falando de mãe. Relação com mãe, dores com mãe, feridas com mãe. Quando a gente for falar de ovários, tem mais a ver com o pai e com o masculino, tá? Ó, opa, pronto. Que mais? Quando a gente tá falando de útero. E essa daqui vocês vão entender por que que ela está na limpeza uterina. Energias de ex-parceiros. Como assim, Cássia? Toda vez que eu me relaciono com alguém sexualmente, presta atenção. Vamos pensar que o útero, ele é esse cálice. Ele é esse lugar onde armazena. Armazena, ele guarda, ele tem ali o endométrio que vai aumentando, depois ele leva adiante com a menstruação. Ele pode ser a casa, o lugar onde se armazena o bebê. Mas também, quando você tem relações íntimas com alguém, esse útero, vai armazenar e guardar essa energia de parceiros que você teve ao longo da vida. Meu Deus do céu! Como assim? O que que aconteceu? Vou explicar para vocês como funcionou, como que eu descobri isso, tá? Ao longo da minha vida, eu tive alguns namorados. Não sei se vocês já tiveram alguns namorados. Mas o que que acontece? Eu fui percebendo ao longo da vida que eu fui perdendo a saúde ginecológica, eu fui perdendo a libido. A minha menstruação foi ficando cada vez mais dolorida, mais pesada. E aí, uma das coisas que eu fui percebendo e um dos primeiros insights que eu tive foi exatamente esse que eu tô falando pra você. Então já anota isso aí. Se você teve relações profundas, principalmente as profundas, você precisa liberar a energia desses ex-parceiros desse útero. Porque muitas vezes esse útero está repleto de energia do primeiro, do segundo, do terceiro, e aí vai ficando uma doideira isso aqui. E aí, olha só, o seu útero sutil. Cheio de energia de outras pessoas. Cheio de energia de outras pessoas. O que que mais pode adoecer o útero? Mais uma coisa, vou mostrar pra vocês. Abortos. Abortos. Também. Mesma coisa. Ou seja, vocês estão entendendo que a gente está falando de vários temas diferentes que podem estar por trás do adoecimento do seu útero. Pode ser dores com mãe, energias de ex, algum tipo de aborto que você ainda não liberou, e esse útero sutil vai ficando cada vez mais denso, mais pesado. Imagina você, eu gosto muito de usar essa frase, que é o seguinte: mulheres não carregam o mundo nas costas. Mulheres carregam o mundo no ventre. Por isso, por isso que o seu ventre começa a adoecer. De tanto você carregar coisa que não é sua aí. Entendeu? Então, por que que na limpeza uterina nós temos todos esses pontos? A gente libera questões da ancestralidade, a gente libera
faz divórcio energético. Eu vou fazer uma live só sobre divórcio energético, fica tranquila, que eu vou explicar pra vocês, tá? O divórcio energético, ele tem 4 etapas pra vocês terem noção do quão complexo é essa liberação de ex-parceiros. Liberação de aborto, limpezas de abortos, temos que fazer, certo? Feridas emocionais com mãe, rejeição, humilhação, muitas coisas.